tarde, senhoras e senhores. Paulo Bilinski aqui, delegado de polícia no estado de São Paulo, deputado federal pelo PL de São Paulo. Bem-vindos ao Veredito Podcast. Hoje a gente vai entrevistar um grande neurocirurgião, mas antes de ser um grande neurocirurgião, é meu amigo, né? O Dr. Vinícius Benites. Meu irmão, obrigado, cara. Obrigado. Paulo. Eu vou fazer a piada que eu sempre faço para todas as pessoas que ainda não conhecem o Dr. Vinícius, mas estão perto da gente, que é tipo... Cara, é neurocirurgião, meu. Imagina você deitado lá, você vai ser operado, chega um cara desse tamanho, velho, pra te operar. Você, assim, ele arranca a sua coluna na mão, na unha, né, e resolve os problemas dela. Vinícius, muito obrigado pela presença, meu irmão. Muito obrigado. Paulo, primeiro, um grande orgulho, né, estar aqui com você, ver o teu crescimento todo. A gente acompanhou uma boa parte disso aí. E hoje tá aqui conversando de temas diversos que a gente vai conversar, vai ser muito legal. Para mim é honra enorme estar aqui com você. Pessoal, vocês não sabem disso, mas o Vinícius foi a primeira pessoa que eu conversei no momento que eu tomei os tiros, né? Quando eu fui pro hospital. Eu lembro de estar completamente perdido, eu não sabia onde eu estava, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu ouvi ele falando, Paulo, aqui é o Vinícius, o seu aluno do projeto policial. Falei, caralho, o que você tá fazendo aqui, Vini? Né? O Vinícius foi meu aluno no curso de tiro, né? E a gente virou amigo e tal. Ele falou, eu tô aqui, tá tudo bem, né? Você vai passar por uma cirurgia e tal. E quando a gente tá numa situação dessa, de vida ou morte, numa situação que você tá muito perdido, muito desorientado, ouvir lá longe, né, uma voz que você reconhece, lembrar que é uma pessoa, que também, né, que tá ali pra saber que você tá bem, é muito importante, assim, me marcou demais. Ele esteve no hospital, plena pandemia, diversas vezes me visitou e tal, e hoje é, né, meu padrinho de casamento, né, uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco por ele, pela família dele, e me ajudou muito na campanha, foi uma pessoa fundamental. Então, assim, ter o Dr. Vinícius hoje é para mim, uma satisfação muito grande, uma honra muito grande. Uma pessoa, né, da importância dele na medicina e no mundo, assim. Então, obrigado, Legal, cara, obrigado, Paulo. Posso fazer um parênteses dessa questão? Claro. Não sei se eu te falei já isso aí, mas naquela situação que eu lembro exatamente como foi, e aí eu vi aquela notícia, puta, espantou, fiquei espantado, aquela susto, né? Pô, o Paulo tomou 6 tiros e tal, cara, que situação que esse cara tá lá, né? Aí tava no grupo de WhatsApp, o pessoal comentando, plena pandemia, aquela situação de... Tudo fechado, Tudo Covid. fechado, as ruas vazias, aquela situação caótica, né? Aí eu falei com a Tati, Tati... Você estava em casa. Estava em casa. Falei, olha o que aconteceu. Ela, nossa, aí ela já tinha conhecido você já por mim, né? Já tinha falado de você. Ela falou assim, e agora, com que ele tem parente aqui? Ele tem alguma coisa aqui? Eu falei assim, eu acho que ele não tem, né? Falei, tenho que ajudar esse cara tudo que eu puder. E aí eu peguei, na mesma hora, assim, eu comentei com alguns colegas ali, com alguns amigos teus, tudo mais, e percebi que o pessoal também estava meio perdido, não sabia o que fazer e não sabia se ajudava, se ia atrás, se podia fazer alguma coisa. Eu falei, bom, uma das coisas que a medicina me dá oportunidade é trânsito dentro dos hospitais. Então, eu vou lá ver qual que é a situação. E eu tava com um outro medo, que era, você tinha ido para um hospital público, né? Então, a gente sabe que tava no meio do Covid, você ia precisar de UTI, e tava numa situação que podia ali ter contato com pacientes Covid, naquela... Eu tava com um pulmão só e tinha um cara com Covid na minha frente. Exatamente. Falei, tem que ajudar esse cara de algum jeito, né? E fui lá e fui atrás e entendi o teu caso, conversei com a intensivista, aí conversei com você e depois acompanhamos depois a evolução. Mas é um trauma grande e fico muito contente de poder ter te ajudado e hoje a gente tá aqui junto e já ter feito muita coisa junto, isso é bem legal. É muito são histórias da vida, isso aí. E deixa coisa uma marca surreal. e deixa um laço, isso aí bem forte, né? Não tem dúvida. Certeza, isso que é legal. Isso que é legal. Realmente inesquecível, né? É uma coisa, é uma marca definitiva, com certeza. Pô, que legal. Vini.
Vini. Doutor Vinícius, né? Pô, a gente tava aqui antes do podcast, né? Eu tava vendo como que eu ia apresentar, o que eu ia falar do currículo, né? Do Doutor Vinícius. Então, pô, o nome da universidade dele, assim, tipo, é 3 vezes pior, da universidade que ele fez a especialização, é 3 vezes pior que o meu sobrenome, só pra vocês terem uma ideia. Só resume pra gente, Vini, o que significa ser neurocirurgião? Tá. Eu vou resumir assim o que é neurocirurgião sob a minha ótica, a minha carreira. A neurocirurgia, ela é a especialidade mais longa da medicina. Elas são 5 anos direto de uma única residência. Então, você faz 6 anos de faculdade de medicina e depois você vai fazer 5 anos de residência médica em neurocirurgia. E dentro da neurocirurgia você tem diversas subespecialidades, que são subespecialidades bastante complexas, do tipo neurocirurgia pediátrica, neurocirurgia vascular, tumores, nervo periférico, funcional e coluna. E durante a minha passagem na neurocirurgia, eu sempre tive a vontade de fazer alguma coisa muito específica e que eu pudesse fazer alguma coisa de diferente. E eu transitei por todas as sub-áreas da neurocirurgia e me interessei demais pela coluna. Eu vi que unia todo o conhecimento neurocirúrgico e que tinha um detalhe específico de uma habilidade cirúrgica que precisava, um pouco de força também, e aquilo tudo me levou para a área da cirurgia de coluna. Então, a cirurgia de coluna ela é ainda uma sub-área da neurocirurgia, que foi terminando ainda o meu curso de neurocirurgia, ou seja, terminando os 11 anos de estudo médico, ainda mais uma especialização lá na Alemanha em cirurgia de coluna, né? Aí eu fui em 2010, depois eu voltei em 2013. Então é uma carreira longa, né? É aquela carreira longa do ponto de vista de estudo e longa também do ponto de vista de você conseguir se manter de uma maneira confortável. Porque imagina que durante todo esse período eu tinha família para sustentar. Filho. Eu tinha filha já, minha Rafa já era nascida, eu tive a Rafa na faculdade. Então tem toda essa questão, não tenho família rica que pudesse me dar algum tipo de conforto, muito pelo contrário, então eu tinha que me sustentar e a minha família sendo aquela vida de residente terrível ali. Então você demora, só que é um investimento e que o investimento não é do ponto de vista financeiro, é do ponto de vista de pessoa mesmo, né? É o que eu queria fazer da minha vida. E eu me sinto vocacionado. Isso é uma coisa que eu falo assim num tipo de utopia. Eu me sinto vocacionado ao que eu faço. A neurocirurgia, para mim, poderia ganhar na Mega Sena, que eu não deixaria de operar, porque a minha vocação é fazer o que eu faço, que é operar coluna de pessoas. Na medicina, pessoal, pelo pouco que eu já vivenciei como paciente, existe uma diferença muito grande entre você ter o conhecimento e você ter a mão, né? Então, a medicina, às vezes, ela é mão dependente, né? Totalmente. O cara, ele pode ser muito inteligente, ele pode ter estudado muito, ele pode ter lido tudo, ele pode saber todos os estudos. Mas se ele não tiver a capacidade manual de ir lá, abrir você e resolver manualmente o que precisa ser resolvido, ele não vai ser um bom médico, né? Totalmente. Isso aí eu gosto de dar um exemplo que pro brasileiro é fácil de entender, que é no futebol. Então você pega o Neymar e pega qualquer outro jogador, não vou citar nome de nenhum, mas qualquer outro jogador mediano e que faça a mesma função mais ou menos do Neymar. Deixa o Neymar 3 meses sem treinar, né? Só comendo churrasco e tomando cerveja. E deixa esse outro profissional treinando 2 vezes por dia. Você vai colocar daqui 3 meses os dois no campo, na hora que a bola bater no pé do Neymar e bater no pé do outro cara, você fala, puta, é o Neymar, entendeu? Porque a capacidade de realizar funções ali motoras é uma capacidade inata. É cerebral. É cerebral. O sujeito tem que nascer com aquela capacidade. Ele pode treinar, e se treinar, ele vai ficar melhor, mas ele tem um teto. Uhum. Então, enquanto que a pessoa que tem um dom inato, ela já parte não do mais basal e o teto dela é muito mais alto. Então a capacidade de melhora dela, de expansão ali de técnicas é muito maior. E a habilidade cirúrgica ela é uma habilidade manual também. Então você consegue treinar, claro que você consegue treinar. A parte teórica ela é extremamente importante, mas se você não tiver algum tipo de dom manual para executar aquele tipo de função,
aí a resolução vai ser diferente. Então, a medicina, ela tem esse detalhe, né? Os cirurgiões, eles têm muita diferença entre eles. Essa diferença, ela existe. Ela existe por conta muito dessa questão manual de execução dos movimentos ali. É isso, eu percebi, eu senti na pele, né? Eu tive a experiência de ter, né, o Dr. Marcelo, que é um excelente cirurgião de mão, trabalhando na minha mão e vendo que realmente tinha diferença, né? Uhum. E a gente conversou já bastante sobre isso, então o seu trabalho é um destaque muito grande. Eu acompanho o Vinícius no Instagram e vejo, cara, o trabalho assim é lindo, é muito bonito, né? Eu convido todos vocês a seguirem o Dr. Vinícius aí no Instagram e acompanhar o trabalho dele, mesmo que você não tenha nada a ver com nada, é o tipo de conta que vale a pena você ver pelo conhecimento. E a presença dele no podcast aqui hoje não é para falar sobre neurocirurgia ou para falar sobre medicina em geral. O Dr. Vinícius, além, né, de um grande cirurgião, ele também é uma pessoa que tem uma visão política muito específica. E isso é o que eu acredito que todo mundo devia desenvolver. Dentro da sua área, né, independentemente do que você faça da vida, você pode ser professor, pode ser funcionário público, pode ser médico, pode ser o que for, motorista de ônibus. Você tem que ter a compreensão de onde a política afeta a sua vida e como você afeta a política. Né? E você parece ter, né, uma questão política muito forte há muito tempo. Sim. Quando que você começou a se importar com isso? Eu comecei a ter uma visão... eu sempre gostei da política em si. Não é comum para médico, né? Não é comum. O médico, ele gosta de ser o isentão, ele não quer se envolver. É que ele tem tanta coisa para fazer que ele não faz mais nada no resto da vida, né? Ele fica focado naquilo, ele não quer se envolver, ele não quer entrar em polêmica, né? O médico padrão, ele não gosta de entrar em polêmica, ele quer ficar ali abaixo da linha de radar, né? Então ele não quer ser pego, ele não gosta de expor as opiniões dele, por mais que ele as tenha. Ele não gosta. E muitos não têm nem opinião. Esse também é um grande problema. Muitos não têm nem algum tipo de informação mais apurada sobre os temas. Isso é bem interessante a gente saber. E falo de temas, não só temas diversos, como às vezes temas relacionados à própria medicina. Exato. Isso acontece bastante. Um exemplo, cara, que eu vejo é justamente o programa Mais Médicos. Uhum. Eu achava, quando eu comecei a entender o que eram Mais Médicos, eu comecei a conversar com a Carla sobre o Mais Médicos, e eu comecei a ver como funcionava na realidade, eu fiquei pensando, mas como é que os médicos do Brasil não se revoltam contra isso? Sim. Sim, e aí eu vou trazer algumas questões que você vai achar bastante interessante. Pode ser que eu erre um ou outro número, que não tem problema, mas é só para dar uma ordem de grandeza. Quando eu me formei, quando eu entrei na faculdade de medicina, existiam 79 faculdades de medicina no Brasil inteiro. Que ano isso? Em 99. 99. Quando 70 aí? 79. Quando eu terminei a minha faculdade, em 2004, já não tinha mais 79, já tinham 120, tá? Caraca. Hoje, no ano de 2023, a gente tem até um contador de número de faculdade de medicina. Que vai lá. Que vai... parece que tá aquela contagem do Covid, né? E ela tá... Exatamente. Ela tá acima de 315 faculdades no Brasil. É o país com mais faculdade de medicina, talvez perdendo só para a Índia, tá? Mas a gente tem mais faculdade de medicina do que a China, que tem 1,5 bilhão de habitantes. Mas as nossas faculdades, elas têm o mesmo número de alunos do que outras faculdades do mundo? Ou aqui... Aqui a gente tem bem mais alunos ainda do que as faculdades de outros lugares do mundo. Ainda tem esse detalhe. A gente tem bem mais faculdades do que os Estados Unidos, por exemplo, tá? Então... Colocando em ordem de grandeza, hoje em dia a gente tem cerca de 30 a 32 mil médicos se formando por ano. Ou seja, a cada ano entra no mercado de trabalho 30 a 32 mil médicos brasileiros formados no Brasil. Mas não para por aí. De acordo com o currículo, de acordo com as exigências. Exatamente, aqui com o MEC, entendeu? Só que a gente tem cerca aí de 15 mil médicos brasileiros formados no Paraguai, na Bolívia e na Argentina. 15 mil? 15 mil.
médicos. Mas eles fazem o Revalida? Não, eles são médicos brasileiros formados no exterior que vão ter que passar por um Revalida, ou pelo menos precisariam passar por um Revalida. Aí você vê um governo que ele fala assim, não precisamos de Revalida, qualquer um médico pode trabalhar. Então, vamos explicar o que é o Revalida. Olha a ordem de grandeza que a gente está falando. Isso aqui é uma mega treta, pessoal. Veja, medicina não é direito. Não. Um advogado ruim pode realmente destruir a sua vida, mas primeiro ele tem que passar na prova da ordem. Sim. Não existe uma prova da medicina. Não. Se você passa por todos os anos da faculdade de medicina, imagina que você não faz nenhuma especialização, você só faz os 6... São 6? 6 anos. 6 anos de medicina. Você já sai dali formado, você pega o diploma, já vai pro primeiro plantão. E, mano, a vida das pessoas tá na sua mão. Exatamente. Acabou. Pode entrar um baleado, pode entrar uma dor de barriga, ou pode entrar um caso cirúrgico. Mas é ali, vai estar na mão desse cara. E eu te chamo a atenção de um negócio. Não é só a vida do pobre, não. Tá? Não. Você pode estar... Você é juiz de qualquer alta instância, e você pode estar passando uma estrada, seu carro capotou, meu amigo, você vai parar no mesmo lugar que o pobre, que o rico, que o médio, qualquer um. Exatamente. Entendeu? Então, esse cara... Então, beleza. Então, na medicina, o que torna o profissional apto a trabalhar é ter concluído a faculdade. Sim. Beleza. Então, esse cara terminou a faculdade, ele vai trabalhar. Se ele fez medicina nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, ele até pode exercer a medicina no Brasil. Sim. Mas ele tem que passar por um filtro. Exatamente. Que é o Revalida. É uma prova que chama Revalida. O que é o Revalida? O Revalida é uma prova que ele vai fazer análise curricular e vai... Mas é uma prova... Uma prova mesmo? Uma prova teórica, sim. Ele vai ter que mandar documentação, primeiro a documentação, e depois uma prova técnica para ver se primeiro ele tem a parte curricular compatível com o currículo brasileiro e segundo, se ele tem capacidade técnica para executar a medicina no Brasil. Então, você que já estudou na Alemanha, né? O currículo da faculdade de medicina na Alemanha é parecido com o do Brasil? É semelhante, é muito semelhante. A parte inicial do currículo é um pouco diferente, porque eles têm, na parte inicial do currículo, eles têm alguma formação mais de filosofia, sabe, de humanística, que aqui no Brasil a gente não tem. Mas a parte médica em si, ela é completamente compatível com a do Brasil. E você tem notícia de um país que não é compatível? Que não é compatível em termos de formação? Não. Que eu tenho conhecimento, não. Normalmente é Normalmente tem. Mas tem questão de doenças também específicas, né? Tem. O que não é compatível com nenhum país é a parte de saúde pública. Porque daí envolve questões burocráticas de cada país. Então, essa parte ela não é equiparada em nenhum país. Falando parte de medicina, sim, ela é totalmente equiparável. Mas a parte mais burocrática da medicina, que envolve saúde pública, sistema público de saúde, no caso do Brasil, o SUS, etc., essa parte ela não cabe, obviamente, de nenhum país. Então, se a pessoa fez, né, cursou medicina na Argentina e veio para o Brasil, fez o Revalida, ela vai trabalhar como médico. Vai trabalhar como médico. Na UTI que eu fiquei internado, tinha um médico peruano, né? Eu achava o sotaque dele diferente, né? O tipo físico dele. E eu até conversei com ele, ele era de uma área específica do Peru, eu perguntei um negócio de altitude e tal. Foi uma conversa interessante. Mas você via que ele já estava bem abrasileirado, né? Ele estava aqui há bastante tempo. Mas esses 15 mil brasileiros que fazem medicina fora devem passar pelo Revalida para poderem exercer a medicina no Brasil. Sim. Mesmo porque, da mesma forma que você tem um estrangeiro como esse que você deu um exemplo, eu conheço vários estrangeiros excelentes na medicina, tem pessoas que têm uma formação pífia e que não tem essa capacidade de exercer. E se o cara comprou o diploma? E se ele comprou o diploma, né? Ainda mais que tem uma cidade específica na fronteira com o Mato Grosso do Sul, que é Pedro Juan. O Vinícius é do Mato Grosso do Sul, então ele tem um... né? Conheço alguma coisa dali? Pedro Juan Cabaleiro. Sim. Pedro Juan Cabaleiro é uma cidade da Paraguai que faz fronteira com Ponta Porã. Essa cidade, sozinha, uma cidadezinha pequena, tem 9 faculdades de medicina. Entendeu? É a economia local. É a economia local, exatamente isso. E ela,
exportando médicos pro Brasil. E por que eles estão localizados exatamente numa fronteira seca, né, com o Brasil? Porque São é uma os mina de brasileiros. dinheiro ali para eles. Não, né? medicina é uma Negócio. faculdade caríssima. Virou E quem tem negócio. dinheiro para bancar, porque hoje em dia, por pior que você seja, Sim. não vai ter um médico pobre, É. né? Assim, se o cara não for muito perdulário, se ele não for viciado em jogo, ou aposta, ou drogas, ele vai ganhar aí, no mínimo. O médico mais incompetente que você conhece, vai ganhar no mínimo 20 pau por mês. Ele consegue tirar, sim, 20 pau por mês. É isso. A grande maioria. Puxando plantãozinho lá numa boa. Sim. Né? O cara fizer um programa desse de saúde de família, o salário base dele já é acima de 14, 15 mil reais. Então é um investimento, né? Uhum. Que vale a pena. Então, eu entendo. Então o cara vai lá, faz medicina no exterior, faz o revalida e trabalha no Brasil. Sim. Beleza. Mas os médicos cubanos do programa Mais Médicos não precisam fazer o revalida. Uhum. E aí eu te coloco mais uma outra questão para as pessoas que estão escutando pensarem. Porque eu também escutei isso muito na minha vida, até antes de eu ser médico. A medicina de Cuba é fantástica. Já ouviu isso? Quem nunca ouviu essa? A medicina de Cuba ela é fantástica, ela é fora de série. O mundo inteiro vai lá para tratar câncer, para tratar todas essas doenças complexas, porque lá é tudo muito bom. Tanto a de ponta quanto a medicina de família, né? É super, a medicina é perfeita. Das medicinas mais avançadas do mundo. Isso, quem nunca escutou isso? Com certeza. Aí, maravilha, você ali tá na fase de graduação, você escuta aquilo, acha interessante, nossa, deve ser realmente muito bonito, que lindo, né? Gratuito. Aí você começa a pensar, então sempre eu falo assim, tem que ter respeito pelo seu cérebro. Respeita seu cérebro, né? Pensa. Aí você começa a pensar assim, puxa, uma medicina é caro. A boa medicina, para você fazer um exame, para você ter um raio-x, que é um exame simples, ele custa dinheiro. Né? A máquina do raio-x. Uma tomo. Se você tiver uma máquina de tomografia, aí a gente já tá falando de meio milhão de reais a 1 milhão. Aí você fala de ressonância, aí a gente já tá falando de 2, 3 milhões. 3 milhões, fácil. Tá? Aí a gente tá falando de hospital equipado. 40 milhões? 40 milhões. Aí você fala assim, puxa, além disso, tem que ter conhecimento. O conhecimento médico hoje, ele é lastreado ou em livros ou no conhecimento de artigos científicos. Artigo científico custa dinheiro. Você não consegue ler um artigo científico, fazer uma pesquisa sem ter acesso a uma biblioteca virtual que seja. E essa biblioteca virtual, ela está amparada dentro da internet. Mas o pessoal lá não tem acesso à internet. Não é isso? O pessoal Os livros americanos. Não tem dinheiro para comprar um livro, que é um livro caro. Máquinas americanas. Eu me lembro muito bem que eu comprava livro... Eu tenho um livro de medicina legal. Sim. De medicina mesmo. Você lembra o valor que ele custa? R$4.000. Então. Porque tem muita foto. Exatamente. Eu tinha livros ali que o livro mais barato custava 300, 400 reais. Né? E isso, uma pessoa lá em Cuba não tem dinheiro nem para comer, quanto mais para comprar um livro de 400 reais. E como que ele vai, se ele não tem capacidade de comprar um livro, se ele não consegue ter a internet para estudar, se muito provavelmente a instituição dele não tem também essa capacidade financeira, e ainda para montar uma estrutura hospitalar, esse cara vai aprender como? Só na conversa com o professor? Então essa é a medicina que é a melhor do mundo? Então é como se fosse uma história oral da medicina? Exatamente, uma história oral da medicina. Então a gente está falando de coisas muito diferentes. Não tem como lá em Cuba você ter a melhor medicina do mundo ou das melhores que seja. Não tem como comparar a medicina cubana com a medicina brasileira. Tá? Isso é absolutamente impossível. A gente está falando de coisas completamente diferentes. O que eles fazem lá, até um certo ponto que eu tenho conhecimento muito bom, é a parte que cabe à orientação das pessoas, que é a prevenção, que é a saúde básica familiar. Isso sim, porque isso é muito mais fácil de fazer. Isso eu só preciso orientar alguma pessoa sobre questões muito básicas, né? Criar um hábito, e aí você vai lá e ensina essas pessoas, vamos supor aqui no caso... Tem que lavar a mão depois de usar o banheiro. Usar o banheiro. Tem que tirar a água para não deixar o mosquito depositar os ovos ali. E você vai criando esse tipo de conscientização
para doenças ali tropicais, principalmente, para questões de infecção, etc. Mas Diarreia. para situações ali do nosso dia a dia aqui, e dizer que há uma comparação, um grau de comparação, impossível. Eu conheci um médico cubano e eu perguntei para ele, mas e aí? Né? Como é que é o dia a dia da medicina em Cuba? Ele falou, não tem raio-x. Uhum. Não tem. Na melhor medicina do mundo não tem raio-x. Não tem raio-x. Você faz o exame aqui, a anamnese. Você conversa com o paciente. Sim. E aí você vai deduzindo. Pode ser isso, pode ser aquilo. Uhum. Mas eu não tenho imagem para dizer o que tem ali dentro. E o raio-x é a tecnologia mais básica. Mais básica. Né? Então a gente está falando ali de uma medicina executada na década de 20. Não tem ultrassom. Não tem ressonância, não tem nada disso. Você vê, a ressonância magnética, poxa, tem muita cidade no Brasil que não tem. Sim. Com o nosso orçamento, com a nossa economia, com o nosso mundo capitalista. Né? Imagina em Cuba. Uhum. E aí, existe então um programa que se propõe a trazer médicos cubanos para trabalhar no Brasil. Exato. Qual que é a lógica disso? A lógica, ela é qualquer uma, menos pensar na saúde do brasileiro. Isso, eu tenho segurança em afirmar isso. Porque eu já coloquei que a gente está formando médicos brasileiros em uma quantidade absurda, muito acima do necessário em termos de distribuição de médicos 47 no Brasil. mil ano aqui. 47 mil crescendo. Brasileiros crescendo, né? A gente tem ainda a possibilidade de ter médicos estrangeiros aqui. Basta Pelo fazer o Revalida, sabe? E você você tira tudo isso da linha de jogo e coloca só que os médicos cubanos têm algum tipo de preferência. E aí fazer tudo que foi feito, além de você fazer uma preferência por um grupo de médicos específico, que são baseados aí na parte ideológica, você ainda faz acordos que são acordos completamente escusos, que são acordos que praticamente tornam esses médicos ali escravos do sistema que ele veio, entendeu? Que tipo de país democrático aceita pagar uma remuneração para um médico, mas que vai ter uma porcentagem para o governo? Uhum. E uma porcentagem que, assim, a gente está falando de 85%. 85%. Exatamente. Né? Qual que é a lógica disso? E ainda impor uma série de restrições. Eles não podem exercer a medicina, eles não podem ficar no Brasil. Não podem ter relações ali pessoais ali mais próximas. Casar por aqui não pode. Né? Tem uma série de coisas. E se a ênfase do programa Mais Médicos é realmente proporcionar a medicina, não seria mais interessante ter enfermeiros cubanos, então? Ou técnicos de enfermagem cubanos? Seria algo a se questionar, né? Ainda que eu acho que seja desnecessário, porque a gente tem dentro do Brasil mão de obra em excedente, né? Mas se fosse para fazer um tipo de questionamento, eu gostaria de saber a resposta desse pessoal. Porque a ideia não é baseada na medicina brasileira, na melhora da medicina brasileira, na melhora do atendimento dos brasileiros, principalmente de áreas longínquas. Não é essa a ideia. A ideia é outra. A ideia é muito, com certeza, política, ficou claro. Ficou claro. Tanto é que quando foi retirado, né, pelo governo do Bolsonaro, não houve nenhuma piora do atendimento de áreas longínquas. Muito pelo contrário. Você conseguiu manter um atendimento e melhorar o atendimento que já tinha, sem essa necessidade de médicos estrangeiros. Quer ser estrangeiro, não tem problema nenhum, eles estão bem recebidos, desde que cumpram com a regulamentação que é exigida, que é uma coisa básica de qualquer país, né? Todo lugar tem regras, né? Então, por que não cumprir as regras aqui? Eu queria saber, né, se o Estado brasileiro está disposto a fazer outras exceções. Se a gente está disposto a receber médicos cubanos que você não precisa comprovar que sabem medicina, por que você não recebe, não sei, motoristas de ônibus, que você não sabe se sabem dirigir um ônibus? Sim. Ou operadores de escavadeiras, ou engenheiros. Vamos contratar engenheiros cubanos? Sim. Você não sabe se eles realmente sabem calcular, né, uma obra, mas, cara, se você não exige um médico, por
que você vai exigir um engenheiro? De qualquer outra profissão, né? Exato. Né? Exatamente. Chama esse pessoal aí, vamos ver se vai dar certo. Sim. Né? Então é triste, mas o objetivo ali é francamente político e isso ficou muito claro, tanto da parte financeira que foi oferecida em acordo com Cuba, né? Quanto do que foi oferecido em termos de serviço aqui no Brasil. E outras, né? Há vários escândalos de médicos desertores. Eu conheço. Eu conheço médicos cubanos desertores. Que daí ele não tem como você manter sob o regime ali a mordaça para todo mundo. Então, um ou outro consegue se desvincular daquilo. Às vezes não tem uma família lá que ele fique com medo, né? Porque eles são ainda ameaçados, né? Sim, a família fica... E aí um ou outro consegue sair e falar a verdade. Então tem uma série de escândalos aí desse tipo. É triste. E quando a gente pensa em médicos cubanos, a gente pensa, não, eles estão atendendo lá, né, no interior do Acre, no interior do Pará, na Amazônia. Não, eles estão aqui em São Paulo. Então, estão em Brasília, estão nas grandes capitais, exatamente. Por que você precisa de um médico cubano em São Paulo? Tá faltando médico em São Paulo, doutor? É só a gente ver quem fez o projeto, né? E ver qual que é o caminho ideológico dessas pessoas. O caminho ideológico de quem fez a gente sabe muito bem. Foi lá concebido lá pelo Padilha, implantado na época do Padilha, ministro da Dilma. E é um tipo de projeto completamente baseado na esquerda. E a esquerda ela não tem que provar nada, ela vive de hipocrisia. A hipocrisia é a base do pensamento da esquerda. Então eles vão fazer qualquer tipo de justificativa pífia, mas a mídia mainstream vai dar um jeito de acobertar, falar que é razoável, etc. Uma parte que tem respeito pelo próprio cérebro vai questionar, vai se indignar, mas uma parte que não tem nenhum tipo de envolvimento vai apenas absorver aquele tipo de informação. É triste, né, de ver esse tipo de coisa. Eu acho que eu vou fazer uma fiscalização dos médicos cubanos. Eu vou pedir para fazer um questionáriozinho sobre medicina, assim, para aplicar para eles. Eu acho que é justo, né? A gente saber qual que é o nível de conhecimento desses médicos. Eu posso estar falando besteira. Pode ter grandes médicos lá, né? E aí, realmente, eles vão estar desempenhando um trabalho dentro da medicina. Não deixa de ser uma exploração, né, criminosa do trabalho deles, não deixa de ser uma operação política, não deixa de ser, né, um monte de coisas, mas pelo menos a parte médica posso estar errado. Vamos ver. Vamos descobrir. Vale a pena a gente vale a pena investigar. Opa, claro. Seguindo, né, nessa parte, eu vou te contar que hoje, então, dentro do partido, a gente tem reuniões de pauta, né? Então, toda semana em Brasília, a gente se reúne para discutir o que está sendo votado, quais são as principais narrativas, o que a gente vai trabalhar. E tem sido identificado com cada vez mais frequência a contaminação ideológica do SUS. Então, na cultura já é plenamente dominado, na educação já é plenamente dominado, e agora a gente está vendo a infiltração da esquerda dentro do Sistema Único de Saúde. Eu sei que você teve uma passagem pelo SUS, né, mas você tem conhecimento sobre ele. Sim. Então, como que você enxerga a ideologia política dentro do sistema de saúde? A saúde e a ciência, ela não é habitat de ideologia política. Ela não pode ser habitat de ideologia política. Quero fazer uma observação aqui. Medicina é uma ciência. É uma ciência. Mas ela sempre teve esse padrão, assim? Ela mantém um padrão científico ideal há bastante tempo? Olha, a medicina, até de tudo que eu conheço da história da medicina, ela, em épocas iniciais, ela não tinha uma ciência, né, um método científico, pelo menos, aplicado para a execução da medicina. Mas à medida que esse método científico ele foi implementado, e aí começaram os grandes pensadores e etc.,
Aí você começou a aplicar realmente a ciência e dentro da medicina, eles começaram a absorver outros tipos de ciências para fazer explicações. Então, quando a gente volta lá para épocas muito antigas, dos gregos, eles já... todo o Esculápio, por exemplo, a ideia deles era aplicar a filosofia que eles tinham dentro da medicina, e aí fazer raciocínios em cima daquilo. Mas aí você foi evoluindo, estudos, né, estudos anatômicos, e depois com grandes pesquisas e grandes descobertas, até a gente chegar num grau de pesquisa científica e de estudo científico, que é o que a gente tem hoje em dia, e que não deveria sofrer qualquer tipo de contaminação ideológica, que é uma tristeza, porque a medicina e qualquer ciência, ela só evolui por um motivo, Paulo. Só um motivo. Por conta da dúvida, tá? Se eu não tiver dúvida, não tem ciência. Se tiver certo um ponto específico, ele vai ficar imutável. Fica imutável. Então, é absolutamente necessário e obrigatório que haja uma dúvida, tá? Então, eu vejo esse copo aqui. Puxa, eu posso tomar água num copo de vidro? É uma dúvida. Então, vamos fazer um estudo se essa água ela fica potável dentro desse copo de vidro ou não. Aí, não, realmente fica. Então, pode tomar água no copo de vidro. Isso é uma dúvida que a pessoa pode ter. Né? E alguém teve em algum momento para poder... A gente está tomando aqui e ser factível. E para qualquer coisa, você pega uma planta, puxa, será que essa planta é venenosa? Ah, não sei. Então, se eu não sei, eu vou pesquisar se ela é venenosa ou não. Não, descobri que não é venenosa. Posso comer, eu posso fazer um medicamento, etc. Então, toda ciência ela é baseada na dúvida. E todo o desenvolvimento humano ele é baseado na dúvida. É isso que diferencia a gente dos animais. O animal não tem dúvida, então ele não tem desenvolvimento. A gente tem dúvida, a gente vai, sana a primeira dúvida, surgem outras duas, outras quatro, e a gente vai indo atrás. E aí você chega numa época atual em que você não pode ter dúvida. Se for contra o que o establishment ele impõe, a sua dúvida, ela não cabe, meu amigo, tá? Você é um pesquisador, você é um médico, não me interessa, a tua dúvida não cabe. Esse é um ponto que a gente tem que encostar aqui, porque eu li um livro muito legal chamado O Imperador de Todas as Maldades, que é a história do câncer. Na verdade, a história do câncer é a história do combate ao câncer. Desde os primórdios, desde os egípcios até... né, a descoberta da quimioterapia, da radioterapia, da radiação e tal. Né? E é um livro muito interessante, mas ele é um livro muito chocante. Para nós, né, nós que somos normais, que não somos médicos, sim. O médico, a medicina, parece uma coisa absolutamente perfeita. Então, você tem uma dor, aí você toma um remédio e passa. Pô, que coisa fantástica, né? Que coisa certa. Aí você tem uma doença, você faz um tratamento e você fica curado. Olha que coisa maravilhosa, que coisa certa. Mas a história da medicina é cheia de soluços, né? Estranhos. Então, pô, você fazer raio-x de mulher grávida para ver como tá a dilatação dos ossos. Cara, aí os caras perceberam, pô, não é uma boa ideia, né? Você irradiar o feto lá. Sim. Ou então, né, grandes cagadas, assim, como aquele antidepressivo que causava deformação nos bebês, a talidomida. Né? Poxa, uma geração inteira Sim. de crianças que nasceram sem braço, sem perna, sem dedos Sim. e tal, por causa de um antidepressivo. Né? Que era seguro. Então, eu acho que hoje, 2023, esse clima de o que é realmente a medicina e até que ponto ela é certa, ele tá um pouco mexido, né? É que a medicina não é uma ciência exata. Então, lugar de certeza não é na ciência. Se você tem certeza, você está fora da ciência. Entendeu? Esse é o grande problema. E aí, quando você passa por uma época de pandemia em que todos esses conceitos foram jogados no lixo para você colocar questões ideológicas e imposições de uma voz pensante, uma voz que comanda ali a mídia e as escolas e o direito, etc., você percebe que alguma coisa tá errado. Tudo que eu aprendi sobre
ciência e sobre medicina, agora foi distorcido. Então, e a gente viu em todos os aspectos ali da pandemia. Tudo que você fizesse questionamento sobre qualquer ponto, e qualquer ponto lógico, tá? Sobre máscaras, sobre distanciamento social, sobre vacinas, né? Sobre qualquer tipo de situação que aconteceu na pandemia, sobre como é que um vírus ele se multiplica, como é que ele faz a perpetuação dele no meio ambiente. Qualquer tipo de questionamento aqui, ele só poderia ser feito se ele fosse condizente com que grandes pensadores como os que surgiram, que a mídia colocou ali, né? Quem não lembra aí de diversos grandes pensadores, né? Biólogos, pessoas ali que surgiram do nada e foram elevados a status de semideuses. Influenciadores e de semideuses. E o especialista, né? Até fiquei sabendo que uma tal especialista aí, ela tirou a conta dela do Twitter anteontem, quando surgiu essa notícia da OMS. Falando ali questões sobre as vacinas, né? Que a gente até vai discutir depois. Múltiplas doses para criança, etc. Ela retirou a conta dela da internet até onde eu tive conhecimento. Então, a gente percebe que o compromisso não foi com a ciência e nem com a medicina. Ela foi deixada totalmente de lado. E pessoas leigas que não sabem o que é ciência e não sabem o que é medicina caíram porque foram contaminadas por influências erradas, né? Hoje, a sua visão do que foi a pandemia é diferente do momento que estava passando? Ou na hora que começou a pandemia, na hora que as coisas começaram, você já sentiu que tinha algo de errado? Não, eu já senti e tenho gravado isso. Então, se você for olhar lá, no meu Instagram tem gravado, a partir de abril de 2020, tanto algumas falas minhas sozinho ali, uma live, um vídeo gravado, ou então com outras lives que eu fiz com algumas pessoas discutindo pandemia. Me recordo que fiz logo no começo ali, por volta de final de abril, começo de maio, uma live com a Valéria, que é uma psicóloga, e fomos discutir, sabe o quê? Fomos discutir como é que as pessoas poderiam se sentir enclausuradas, sem poder sair de casa, os pais que não viam os filhos, os netos que não viam os avós, né? Pessoas que não trabalhavam e estavam ali passando necessidade, o pai que tinha que sustentar uma família e não conseguia, sabe? E a gente começou a discutir isso, e começou a discutir tudo que envolvia aumento de ansiedade, de transtornos de depressão, de suicídio, possibilidade de suicídio, e tudo que a gente discutia naquela época e a gente já colocava como sendo algo óbvio, naquela época não era óbvio. Naquela época não, isso aí não vai acontecer. Né? Quem não lembra o Bolsonaro afirma que a pandemia pode gerar aumento de suicídios sem base científica, né? Cara, e aí, hoje em dia, tudo claro. Assim, pensando, dá vontade de chorar, cara, de pensar do tamanho do prejuízo. Sabe, eu pensando agora assim, tô rememorando, né, a minha sensação pandemia, né, o quanto que as pessoas sofreram, o quanto que o Brasil sofreu como sofrimento humano mesmo. Sim. Né? E pensar que tudo isso estava dentro de um grande esquema político que, quando a gente falava, a gente não podia falar. Não podia falar. Falar. Você escrevia no Instagram vacina, Covid, e era censurado. Né? E hoje as coisas estão vindo à tona de outra forma, que não é nada diferente do que a gente estava falando lá. Nada. Mas agora é possível. Agora é permitido falar. Agora pode. Cara, é muito bizarro. É muito bizarro. Pensa que as pessoas se cumprimentavam foi orientada a se cumprimentar com cotovelo. Tinha gente usando 2 máscaras. Quem não lembra de bizarrice de pessoas usando 2 máscaras sozinho dentro do carro? Né? Não, você tem que colocar máscara para correr no parque. Entendeu? Você não pode... Quem não lembra das pessoas sendo ali humilhadas e hostilizadas e até violentadas porque estavam andando sozinho numa praia. Entendeu? Presas. Você vê o tipo de bizarrice que a gente foi submetido por por situações que são anômalas e que não estão só lá no ano 2020, não. Se a gente lembrar, até o mês passado, a gente estava pegando avião e sendo obrigado a usar máscara. Entendeu? Olha que nível de idiotia que o ser humano foi submetido. Quer dizer, você sai do meio do carnaval, as pessoas estão ali aglomeradas
beijando na boca, entendeu? Trocando todo tipo de fluido. E aí essas mesmas pessoas, quando entram no Vai avião... pro aeroporto de Congonhas pra voltar pra casa. Sim. Aí tem que usar uma máscara. Não é ridículo? As pessoas que amparam esse tipo de ideia não se sentem ridículas? Falam, não, eu não sou muito ridículo de achar que isso serve para alguma coisa. E isso foi para tudo. Então, para todas as grandes medidas para a pandemia, a gente tem falhas graves, grotescas. Não tem como combater um vírus isolando as pessoas. Só se esse isolamento for total, absolutamente total, por um tempo indefinido. Tá? Não é 2 dias, não. É um tempo indefinido. Como isso é impossível, se você tiver qualquer tipo de contato, ele vai se perpetuar. Não tem como. O vírus, vírus respiratório é da natureza dele. É absolutamente impossível. E não se conseguiu isso em nenhum país. Por mais no hemisfério norte congelado que tivesse. Ou por mais alto grau de avanço cultural e social da população, né, pela grau de educação, não interfere nada. Ele vai se propagar. E outra, se você for para países ali que tinham níveis sociais bem mais baixos, como os africanos, a pandemia não se alastrou como nos outros países. Então entenda que a questão não foi medidas para combate de Covid. A questão é biológica. E se você não entender que a questão é biológica, você vai fazer medidas como não posso ver o meu neto, não posso ir na casa do meu filho, entendeu? As pessoas têm que ficar separadas no Natal. Todo tipo de medida bizarra. Usa 2 máscaras. Não, uma máscara só não, usa 2. Não, pode usar máscara de pano, né? Para um médico como eu sou cirurgião. A minha vida é operar. Máscara a vida inteira. A minha vida é operar e usar máscara todos os dias da minha vida, desde que eu opero. Então eu entendo sobre máscara, eu sei para que ela serve muito bem, né? Eu já estudei máscara. E aí na época da pandemia, me lembro que eu fui fazer uma pesquisa para ver alguma coisa ter surgido de novo. E tudo que eu via estava exatamente como eu sempre aprendi. Me recordo quando eu era aluno de medicina ainda, você vai entrar num ambiente de um paciente que tem uma doença respiratória, você não vai usar com uma máscara cirúrgica, você vai pôr uma N95. N95. Porque aquilo é um ambiente que é um ambiente todo preparado, etc. E aí você vai com uma máscara apropriada. Agora aqui não pode usar máscara de pano, sabe? Então não tem senso, não tem regra, a hipocrisia ela vence e a justificativa ela é dada e as pessoas elas absorvem e consomem esse tipo de situação. Você esperava mais do ser humano? Eu esperava, sinceramente eu esperava. A pandemia me deixou bastante triste em ver o resultado e aí você começa a fazer algum tipo de análises históricas, né? Se a gente for voltar uma das coisas mais bizarras que a humanidade já produziu, na época do nazismo, você fala, puxa, realmente, as pessoas faziam aquelas atrocidades, uma pessoa tinha coragem de descer pessoas de um trem e colocar num ambiente para serem submetidas a uma morte rápida, uma morte com um grau de... abate. Um abate mesmo. É porque esse ser humano ele é completamente mandado. Ele não é nada. Basta você orientar ele e a sua voz tem que ser a voz dominante. Toda vez que o ser humano está submetido a uma voz dominante, ele vai executar aquilo. Então, a gente vê que a gente não é nada mais do que um ser vivo social, que tem aquele aspecto de manada. Ele vai seguir um líder da manada. E o líder da manada atual, ele é o líder da voz dominante. A voz dominante é a voz do establishment. Então, o establishment ele envolve tudo que a gente sabe, que é desde escolas, a parte do direito, a parte de jornalismo, né, e uma parte política importante. E essa parte, ela domina, domina o que se deve pensar. Né? E se ela permitir, você vai pensar aquilo. Se ela não permitir, grande parte das pessoas não vai pensar aquilo. E numa época em que não tinha ainda rede social, aí você via que a população inteira era levada a crer que o que estava sendo feito era correto. Plenamente dominada. Hoje em dia, graças a Deus, com a rede social, você tem a capacidade ainda de influenciar e mostrar a verdade para uma quantidade de pessoas muito grande. E aí, grande parte delas vai pensar, falar, puxa, realmente, é absurdo, né, eu fazer esse tipo de coisa.
É absurdo eu usar uma máscara num avião enquanto que as pessoas lá fora não estão se beijando adoidadamente, né? É absurdo eu usar 2 máscaras, né? E eu começo a pensar e ver que realmente não faz sentido, mas eu esperava mais de uma série de coisas e a pandemia foi uma parte principal delas. O resultado das eleições aqui no Brasil foi outra coisa que me fez Eu ia acreditar. citar isso. Eu ia citar a sequência, né? É. A primeira foi a pandemia, a segunda, pra mim pessoal, foi a censura, Uhum. que eu não esperava. Sim. Assim, o que eu vi antes e depois do resultado das eleições é absurdo. Uhum. Assim, é um nível de censura. Você conhece um pouco, né? A minha família foi vítima da União Soviética e eu lembro quando eu recebi no Brasil, o irmão do meu avô, ele chama Zenon. Uhum. Ele é mais novo, bem mais novo que meu avô. E ele veio pro Brasil e ele achava que aqui era porque a Dilma era presidente, ele achava que aqui era uma ditadura comunista, Sim. né? E eu lembro que a gente tava no carro e a gente tava metendo pau na Dilma, né? E ele falou assim, não, vocês não podem falar isso. Porque ele ligou no cérebro aquela chavinha de quando ele morava na Ucrânia, e a Ucrânia era a União Soviética. Uhum. Em que você não podia nem falar dentro do carro com a sua família Sim. contra o governo. É. Né? E quando a gente chegou num ponto aqui que a gente não podia falar certas coisas, Uhum. que a gente não podia questionar certas coisas, eu falei, cacete, em pleno 2022, 2023, a gente tá nesse nível de censura. Censura. E a censura, ela é geral e restrita sendo daquele pensamento político contrário ao pensamento do estamento político dominante, né? Ou dominante do ponto de vista de mídia. Porque eu não acho que seja dominante do ponto de vista populacional. Não. Eu acho que não. Mas do ponto de vista das instituições... Que tem interesse, que as instituições que agem na condução dos interesses. Sim, Isso. é dominante. Exato. Então, se você for pensar em academia, né, escolas, universidades, a parte do judiciário e a parte da mídia, aí você percebe que ali tem um domínio bem, bem grande, né? Desse tipo de pensamento. Aí você me recordei que você perguntou lá das minhas tendências políticas, quando começaram. Paulo, eu votei, o meu primeiro voto foi pro Dr. Enéas Carneiro. Foi meu primeiro voto, tá? Caralho, que honra, hein? O meu primeiro voto. Que honra poder dizer presidente. Que você votou no Enéas, cara. Foi meu primeiro voto, foi para ele. E naquela época eu já admirava... Mas você conhecia ele pessoalmente? Eu conheci ele pessoalmente, ele deu uma aula pra gente, ele era o maior nome da análise de eletrocardiograma do Brasil, é um nome fortíssimo na área da cardiologia, e ele tinha um curso disso. E aí ele foi lá em Campo Grande uma certa vez, e eu fiz esse curso com ele. Ele ainda não estava na política, ele era só médico. Ele estava na política, mas ele não estava... Full time. Full time, exato. Não, desculpa, não. Nessa época ele já estava na política, sim. Quando eu tive aula com ele, já estava. Mas quando eu votei nele, eu não tinha conhecido ele nada. Eu fui conhecer ele depois já na faculdade. Entendi. Eu votei ele eu tinha 17 anos quando eu votei nele. Nossa, que legal. Cara. Votei nele com 17 anos, foi meu primeiro voto. Aí anos depois, tive a honra de conhecer ele. Como professor. Como professor e vendo a aula do cara. E a aula dele é uma sumidade. Para mim, um dos maiores nomes dos sujeitos mais inteligentes que se passaram na política do Brasil. Ele tinha uma capacidade intelectual fora de série, né? Você pegar qualquer discurso dele, você vê que o discurso denso, pesado, com conhecimento, com embasamento, inteligência e tudo mais. E tenho orgulho de falar, votei nesse cara como meu primeiro voto. Né? Durante a faculdade não tive grandes envolvimentos políticos. Depois da faculdade, que já começou o mensalão, eu peguei a época do mensalão, já no finalzinho da minha faculdade, sexto ano, quando eu terminei, estava já servindo na Marinha. Aí eu me recordo bem que foi o start que eu tive, foi 2005. Foi aquele start de ver tudo que aconteceu, tudo que o Lula tinha feito. Entrando na faculdade, 2005. 2005. Tudo que o Lula tinha feito e não pegaram esse cara.
aquilo já me gerou uma coisa ruim, sabe? Cara, vão pegar o Dirceu, mas não vão pegar o Lula. Não é possível que a gente está passando por isso. Não é possível que isso aí É surreal, né? É surreal. E aí, dali eu comecei a já militar em mídias sociais sobre isso. Aí depois veio a Dilma, aí depois eu já estava mais envolvido tudo mais, aí com muito mais conhecimento, já comecei a estudar uma série de coisas políticas, e aí a coisa foi caminhando. Você teve uma influência grande, cara, na eleição agora de 22, assim, o seu apoio pra mim foi muito importante. Como eu ganhei por pouco, Sim, né? Eu calculo que todo voto foi importante. com certeza. Né? Não teve um evento que eu disse, podia não ter feito. Sim. Né? Porque às vezes, né, Fez aquilo ali, diferença. 50, 100 votos, eu perdi a eleição. Fazia diferença. Né? Então o seu apoio pra mim foi muito importante nesse ponto, porque você é reconhecido e, cara, sua rede social só cresce, assim, Sim. Né? Agora que saiu um pouco da censura aí, cresce muito forte. A gente entrou no tema da pandemia e acabou fugindo um pouquinho do SUS. Sim. Né? A gente, né, o partido tem identificado muitas ações políticas dentro do SUS, principalmente relacionadas com ideologia de gênero. Uhum. Né? E eu queria saber isso. Por que e como que a medicina se envolve com política dentro do SUS? Porque fora a gente já viu que né? Uhum. Se um cardiologista do Einstein é de esquerda ou de direita, não faz muita diferença. Uhum. Mas por que no SUS faz? Então, é o que eu falei lá no começo, que eu ia dar entrada nesse assunto exatamente por essa parte, que não dá para misturar saúde e ciência com ideologia política. Isso não cabe. Então, quando você começa a subverter a ciência e a ciência básica, a biologia, por exemplo, a genética, para querer impor coisas ideológicas bizarras, aí você subverteu tudo, você está perdendo a mão. Então, não para tudo que tá muito bizarro, entendeu? Então, você percebe uma série de questões que estão sendo colocadas hoje em dia, exatamente fazendo esse tipo de pulo em cima da biologia e da medicina e da genética. Quando você discute ideologia de gênero, você está discutindo coisas que são biológicas, tá? Você permitir que uma criança seja submetida a um tratamento agressivo, tratamento hormonal. Uma amputação. Paulo, você sabe que o uso de hormônio ele tem uma regulamentação muito específica pelo Conselho Federal de Medicina. Quando a gente fala de hormônio para criança, isso é mais ainda olhado sob uma ótica de ampliação. Você tem que olhar com muito mais cuidado, porque você está falando de criança. E tudo que você faz na criança, você vai refletir muito no adulto que ele vai se tornar. E aí você permitir que pais e mães manipulem filhos, autorizem filhos a fazerem tratamentos hormonais com idades ali muito tenras. Estamos falando de crianças de 4, 5, 6 anos de idade, né? Isso na minha concepção, é absolutamente absurdo. Eu tenho 3 meninas, né? Já passei por essa fase das meninas dos 4, 5, 6 anos de idade. Então, eu tenho um conhecimento não só técnico, mas eu tenho conhecimento como pai, né? Vendo as minhas meninas ali. E é absolutamente... não é só irracional, não. É de maldade, né? Você permitir que crianças sejam submetidas a tratamentos hormonais que são pesadíssimos, que vão mudar o corpo, e não só o corpo, mas principalmente a mente dessas crianças. Tá? Você está influenciando ali de uma maneira definitiva na vida dessa criança. Você está colocando sequelas ali que não vão ser retiradas nunca mais. Entendeu? Então, isso é gravíssimo. E aí a gente coloca dentro do SUS, ou seja, permitindo que pessoas que não têm ainda pessoas que não têm um conhecimento técnico, não têm um embasamento, uma estrutura familiar, e que elas façam isso com seus próprios filhos. Puxa, é isso que a gente quer para a nossa sociedade? Colocar isso como política de saúde pública,
Então, não sei, eu posso estar muito enganado, mas esse não é a realidade de saúde pública, não é a realidade de população e muito menos de medicina que eu penso como sendo minimamente correta. Então, eu sou absolutamente contrário a qualquer tipo de ideologização dentro da medicina. Quer ver outro ponto fundamental? A questão do aborto. Todo médico em qualquer parte do mundo, ele vai fazer um juramento, que é o juramento de Hipócrates. E se ele minimamente lê o juramento de Hipócrates, ele vai ter um parágrafo, que nesse parágrafo ele diz textualmente que o médico ele não pode intervir para acabar com a vida de um feto, de um bebê. Você não pode fazer isso. Isso está no seu juramento. Você jurou isso como missão de vida. Você não pode matar um bebê. Você não pode, dentro do texto do Hipócrates, você não pode oferecer alguma coisa que seja abortiva para a mãe. Está escrito textualmente, eu não estou inventando nada. E aí você vê médicos que são não só favoráveis à ampliação de questões de aborto, mas ainda incentivadores disso, sem nenhum tipo de embasamento técnico. Porque aí chega um ponto que alguns médicos não estão nem discutindo, sabe o quê, Paulo? Não estão discutindo doença. Ah, não, em tal doença. Não estão discutindo isso, não. Não estão discutindo estupro, nada disso. Não estão discutindo nada disso. Eles estão discutindo, você sabe o quê? Eles estão discutindo, basicamente, se o aborto ele pode ser feito numa menina que teve uma relação sexual, né, que ela não queria ter um filho. Simplesmente assim, eu não quis ter um filho, então é só vamos retirar essa criança aqui, ela não vai fazer falta, entendeu? Não se essa criança tem qualquer tipo de doença, se ela foi submetida a um estupro, nada disso. Essa moça aqui, ela não quer a criança, e ponto. Então a gente está falando de situações muito drásticas a pontos basais do ser humano, que é a vida. O que é mais importante de um ser humano do que a vida? Nada. Em segundo lugar, a liberdade. Então você pega e tira a vida, e aí tira a liberdade desse ser, que é um ser que ainda não tem uma capacidade de compreensão e muito menos de autodefesa. É isso que você quer fazer com o ser humano? Então, eu gosto de deixar bem claro meus pontos. Eu sou absolutamente contrário ao aborto, eu sou absolutamente contrário à ideologia de gênero, não por questões religiosas ou por questões sociais, apenas nada disso, não. Por questões médicas e biológicas, eu sou absolutamente contra esse tipo de intervenção dentro da medicina. Sobre o aborto, durante a faculdade de Direito, eu participei de um período que foi a questão da anencefalia. Uhum. Naquela época, a anencefalia estava sendo discutida, a questão do fechamento do tubo neural e os graus de anencefalia, e se deveria ou não permitir o aborto. E eu me posicionei fortemente contra, né, o aborto do anencefalo, apesar de posteriormente o Supremo Tribunal Federal decidir que era a favor, né, que era permitido. Então, agora questionando a questão puramente médica, a sua opinião puramente médica. Em qual caso você, como médico, faria um aborto? Eu faria um aborto nas situações que estão regulamentadas pelas leis atuais do Brasil. Tá? Então, se o feto é anencefalo... Anencefalo você faria? Sim. Se a mulher foi submetida a um estupro, sim. E se ele significasse um risco para a vida da mãe? Se fosse um risco para a vida da mãe, tá. Sim. A minha pergunta é, são síndromes que podem gerar inviabilidade também? Nesse momento eu me colocaria contra. Tá? Eu me colocaria contra. Já pensei muito sobre esses aspectos e aí eu coloco uma situação minha. Eu e a Tati, nós tivemos antes da Rafaela um bebê. Verdade. Né? Você lembra disso? E a Milena, desde da 14ª semana de vida, lá no intraútero, fez um ultrassom, a gente teve um diagnóstico de uma doença que era incompatível com a vida dela.
E em nenhum momento a gente falou, né, foi nos dado uma opção de interrupção em algum momento da gravidez. A gente não teve nenhum tipo de vontade ali de abortar. A gente levou, muito pelo contrário, a gente ia lá de Campo Grande, vim com a Tati naquela época, era moleque, né? Tinha 19 anos, vim com ela para São Paulo, a gente fez uma série de estudos genéticos, fizemos uma série de estudos de imagem e tudo mais, para aprofundar ali. E mais foi nos dito, realmente, infelizmente, com o que a gente tem aqui de avanço tecnológico, a criança não tem viabilidade, né? Pós-natal. E foi assim, ela nasceu, viveu 3 dias e ela faleceu. Mas a gente não teve qualquer tipo de vontade de fazer o aborto nessa situação. Então, pensando nisso, não só por mim, mas pelo que eu tenho de regras aí morais e médicas, eu não sou favorável, tá? E olha só que interessante, né? Eu conversei com o Fernando Holliday e ele apresentou aqui na prefeitura, na verdade na cidade de São Paulo, um projeto de lei que falava justamente do apoio, né, da necessidade de apoio psicológico e material às mães que estariam numa situação em que o aborto seria uma opção legal. Uhum. Dizendo, olha, tudo bem, né? A lei prevê, mas nesses casos que a lei prevê, dá apoio para a mãe, né? Fala, olha, se você não quiser abortar, você pode seguir aqui, Sim. você vai ter estrutura e tal. E eu compartilhei com ele justamente o caso de conhecer uma mulher que fez um aborto e nunca contou isso para ninguém, mas que teve um peso muito grande para ela. Sim. Não, é o maior peso psicológico que ela carrega na vida. Então, você acha que... E eu conheço a Tati, né? Puxa, uma pessoa fantástica, maravilhosa. Você acha que ter levado a gestação a cabo mesmo foi importante para que a psique Eu acho que sim. se mantivesse? Eu acho que sim. Conhecendo não só a Tati, mas tendo a visão do que é a mãe. A mãe, em geral, ela tem um grau de apego à criança ali muito antes dele ser algum tipo de bebê palpável ali, né? Quando ele ainda aquelas células que estão virando uma ser, mórula, né? Uma mórula. A mãe já tem um envolvimento emocional muito grande. Então, qualquer mãe que seja submetida a um aborto por qualquer tipo de causa que seja, ela vai sofrer algum impacto psicológico. Isso é um fato. Ela vai sofrer. Ela pode lidar bem com aquele sofrimento, ela pode superar, ela pode ter lições ali que sejam benéficas para ela, mas algum impacto emocional ela vai ter. Porque a ligação materna com o feto é uma ligação, não só uma ligação biológica, mas uma ligação afetiva muito grande. É um envolvimento de uma série de hormônios ali que fazem o cérebro da mãe, que inundam o cérebro da mãe, que a mãe ela tem aquele apego mortal, né? Ela dá vida pelo bebê. Tanto é que em várias situações, mesmo sendo permitido que a mãe aborte por estar sob risco, ela prefere ela correr o risco e ter o bebê do que de fazer a interrupção da gestação. Isso que você falou de você esclarecer para a mãe todas as situações, eu acho fundamental. Porque o ideal é que todo mundo tome qualquer tipo de decisão, ainda que amparada na lei, mas tendo todo tipo de informação possível disponível para que ela tome aquela decisão de uma maneira mais confortável e mais segura. Inclusive a informação de que, olha, se você fizer esse aborto, tem uma grande chance do aborto ser o maior trauma da sua vida. Exato. E não o estupro, ou a doença, ou qualquer outra coisa. Perfeito. Muito legal. Concordo. Essa é uma boa observação. Sobre a questão, né, do transexualismo e a questão médica, biológica e hormonal, eu, desde a minha, né, do atentado contra a minha vida, da recuperação, eu fiz, né, um acompanhamento com o médico do esporte e fiz reposição hormonal até para conseguir recuperar, né, uma capacidade física e superar algumas dificuldades. E num determinado momento, um outro profissional médico acabou me prescrevendo uma questão hormonal que era muito, muito forte e acabou prejudicando meu eixo. Né? Então, para o eixo hormonal, essa
comunicação que existe dentro do cérebro que faz com que você continue produzindo os hormônios. Então, esse eixo foi afetado, e aí, para que eu pudesse retomar, né, o meu eixo anterior, eu tive que parar de fazer parar completamente de fazer uso do hormônio, e eu cheguei no pior ponto da minha vida emocional. Né, eu beirei, né, eu cheguei à beira de uma depressão, de uma situação de não conseguir levantar da cama, de não enxergar motivo para viver, porque eu estava sem testosterona. Sim. Porque a testosterona que me foi prescrita, endógena, ela inibiu a minha produção, e aí quando eu parei de fazer o uso da testosterona endógena, eu não tinha a testosterona Não própria tinha o nível do corpo. dele. E aí isso com o tratamento se restabeleceu, e hoje eu me sinto 100% bem. Mas para mim foi uma lição muito valiosa de entender o quanto que nós somos hormônio dependentes. Totalmente. Então, quando se fala, né, de tratamento para a questão transgênera envolvendo hormônio, cara, eu tenho um medo disso. Mas um medo do potencial destrutivo que é você dar para uma mulher, né, geneticamente uma mulher, níveis hormonais masculinos, um cérebro que se formou desde a barriga da mãe, se formou para ter uma arquitetura feminina, ou seja, para nunca ter contato com testosterona. Exato. De repente ter. Isso é assustador, não é? Não, é terrível, porque o hormônio, ele é o modulador da vida do ser humano e de todos os animais. Todos eles são dependentes de hormônio. Sim. E para qualquer relação humana, da célula humana, ela vai ser mediada por alguma interferência hormonal. Uma de estímulo, uma de sendo depressora. Então esse equilíbrio, ele é fundamental. E a biologia, ela é perfeita, ela é absolutamente perfeita. Então o homem, ele é regido por uma cadeia hormonal e a mulher por outra cadeia hormonal de hormônios sexuais. E isso vai fazer toda a diferença da biologia de homens e mulheres, né? Mas não é só uma diferença física. Não, de jeito nenhum. Não é músculo, barba. Não, a gente tá falando de formação cerebral. Não é exato. Né? A gente está falando de uma série de questões que são questões não só de raciocínio, mas também de parte emocional, né? de comportamental, de ideário. Né? Exato. E além da parte, obviamente, física, que se você, do dia para a noite, muda o teu eixo hormonal de um hormônio sexual masculino para um hormônio sexual feminino, não só o seu cérebro não vai estar adaptado, mas o teu músculo não vai estar adaptado, os teus ossos não vão, e todos os seus outros órgãos também não estão. Então eles vão sofrer da mesma forma. E isso vai gerar uma série de consequências, não só físicas, mas também vão alimentar essa depressão mental aí. Por exemplo, quando você fala para mim, eu teve uma queda de testosterona. A testosterona, ela vai ter uma influência mental? Com certeza vai. Mas os aspectos físicos que ela vai causar, perda de massa muscular, diminuição de libido, diminuição de vontade, eles vão retroalimentar aquela alteração cerebral negativa que ela já causou. Então, é uma coisa piorando a outra, entendeu? Então, a gente tem que ter extremo cuidado quando você fala qualquer tipo de influência, interferência em questões hormonais. Aí, falar isso em criança, não. Em criança, deixa a criança fora disso. Né? E amputações, né? Como remoção de glândula mamária. Aí você está falando de mutilação já. Mutilação. Aí a gente já está falando de mutilação. Olha só o nível de bizarrice que a gente está chegando. A gente está mutilando, né? Mutilando. Imagina tirar um pênis de um moleque. Nossa. Sabe? De uma maneira irreversível. Você não volta atrás. Não volta atrás. Você mutilou algo que é fundamental na vida de uma pessoa. A gente não pode permitir isso. Isso não é racional. Minimamente racional. E isso não é... do ponto de vista humanístico, isso não é você está fazendo porque você gosta de uma pessoa. Você está fazendo porque você quer testar, porque você quer ver alguma coisa absurda, não porque você gosta dessa pessoa. Nossa. Não pode permitir. Esse tipo de coisa a gente não pode permitir.
só de pensar, né? Mas é que é justamente isso. Eu acho que as pessoas têm que parar de achar que tudo que é médico, tudo que é prescrito por um médico é uma coisa perfeita, certa e correta. Uhum. A gente tem que ter esse medo, Sim. né? Porque médicos já fizeram muitas coisas bizarras. Já fizeram muitas coisas bizarras. Muitas coisas erradas, muitas coisas maldosas e... Basta ver o que o establishment permite, né? Então bota lá no nazismo e vê o que o establishment do nazismo permitiu que Mengele fizesse. absurdos. Entendeu? Ele fazia todo tipo de impensáveis. teste bizarro com crianças, com gêmeos, Com mulheres com grávidas. mulheres grávidas, com homens, com drogas, com cirurgias, etc, etc. Não cabe falar aqui, mas foi feito porque o establishment naquela época permitiu. E para ele foi O permitido. Führer falou, não, pode, vai. Pode Faz fazer. o que você quiser. Exatamente. Tá liberado. E agora o nosso direcionamento do establishment está permitindo. Não, pode fazer. Não, a criança tá confusa. Não tem problema. Corta os seios fora e enche de hormônio masculino, tá tudo bem. Tudo certo. Entendeu? É esse ponto que nós estamos chegando. É muito, muito, muito bizarro. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que tirar de lição, né, dessa questão da pandemia, né, pós-pandemia e pós... não estamos pós, mas estamos pós-pandemia. Estamos num momento muito interessante da pandemia em que algumas coisas estão sendo ditas que a gente sabia, mas que a gente não esperava. Eu não esperava que falassem que, realmente a máscara cirúrgica não serve pra porra nenhuma, ou, olha, você não precisava ter tomado 80 doses de vacina. Eu não esperava. Sim. Eu achei que ia ser um negócio que iam colocar uma pedra em cima e ninguém mais ia falar nada. Mas estão falando. Legal? Estão falando. Né? Então acho que a gente tem que usar isso e essas reflexões sobre a questão de como a medicina está tratando os transexuais e como, né, a medicina influencia, né, ou como a política influencia programas como os Mais Médicos. A gente tem que usar tudo isso para pensar o que é o certo do ponto de vista médico com um grãozinho de sal, né? Tem. Você tem que permitir o questionamento, Paulo. Mais do que você desconfiar, sempre tem que permitir o questionamento. Quando eu estava falando sobre essa questão de vacinas, até discutindo num grupo de médicos, um médico amigo meu, ele falou assim, mas você não acha que em algum momento você tinha que permitir as vacinas, etc? Eu falei, não estou discutindo isso. Eu estou discutindo a liberdade, porque foi imposto. Foi imposto e foi... Eu não tive opção. Exato, foi imposto e outra, foi retirado de mim, que sou um sujeito médico, a permissão de questionar. Puxa, será que precisa mesmo tomar? Uma criança precisa tomar? Mas a criança, ela desenvolve algum tipo de doença grave e essa vacina, ela impede a progressão da doença? Ou seja, se ela não impede a progressão da doença e a criança não desenvolve doença grave, o que essa criança está tomando? Do ponto de vista racional, não tem sentido. E aí vem o principal. E ainda, além de tudo, ela está tomando uma vacina que é mRNA mensageiro. Será que não pode causar algum tipo de problema nela? Entendeu? Então, são questionamentos. Né? Não estou falando que sim nem que não, estou questionando porque ainda não havia a certeza sobre nenhuma dessas dúvidas. E agora elas foram ali colocadas, né, como imposição e você não pode questionar. E aí o mundo, né, o mundo científico principalmente, ele não para, ele continua sendo desenvolvido. Por isso que eu sei que em algum momento as verdades elas iriam aparecer e vão aparecer outras, muitas outras. E aí ela vai sendo jogada e aí as pessoas vão colocando panos quentes, porque você viu, foi dado uma visibilidade muito baixa, mínima. Só uma notinha ali, acabou, ninguém comenta mais, entendeu? Ao invés de ficar 24 horas no ar, né, por 12 dias seguidos. Não, entendeu? Então, assim, tinha que ser pelo menos permitido a liberdade de você falar, não, eu não quero vacinar. Criança, eu não quero vacinar as crianças, entendeu? Isso tinha que ter sido permitido, né? A liberdade acima de tudo, ela tem que ser permitida, principalmente numa situação que é duvidosa. E a gente estava passando por uma situação duvidosa e ainda está. Então, essa dúvida, ela precisa. Eu não vacinei minhas filhas, não vou vacinar minhas filhas,
não me vacinei também e não tenho intenção de vacinar. Por questões médicas. Eu estudei esse negócio. Tá? Não foi alguém que falou para mim, que contou que é bom. Se você perguntar pra Carla agora, Carla, se você pudesse voltar atrás, você ia tomar vacina? Sim. Não. Não tem sentido. Não. Né? Se eu hoje não tivesse sido obrigado pelo governador do estado de São Paulo a tomar vacina para continuar sendo policial, para continuar recebendo meu salário, Sim. não tinha tomado. Exatamente. Eu não tive opção. Isso é absurdo. Foi imposto, né? Foi imposto. É grave isso. É muito grave. Né? Cara, que loucura. Que conversa, Vini. É. Pelo amor de Deus. É muita maluquice que a gente É passa. surreal. E assim, a gente vai ter outras surpresas da medicina. Vai. Né? Então a gente teve já o Covid, já está começando a vir um pouco à tona. Essa questão, eu acho que do transgênero, ela vai ser mais clara nos países em que isso está mais avançado. Sim. Paulo, você quer ver uma coisa? Você falou dos transgêneros. Já é absurdo. Sabe o que é absurdo? É absurdo você discutir que homens que tomaram hormônio e viraram mulheres possam competir com mulheres. Isso é muito Isso louco. já é absurdo. A gente tá em discussão se isso pode, se não pode. Eu fico imaginando se meu avô fosse vivo, o que ele ia falar, Não, cara? só essa discussão já é bizarra, entendeu? Porque ela é lógica, ela é óbvia. É óbvio, basta você colocar foto, várias fotos que tem aí de lutadores, de jogadores de handball, de nadadoras. Você está discutindo isso? É sério que você está discutindo isso, né? Você acredita que essa pessoa, que ela, quando competia com o sexo masculino, tinha um aproveitamento muito pífio? 451. E agora ela é campeã estourada. Você está realmente discutindo que isso é viável, que isso é legal, que você está respeitando essas meninas que estão treinando? Só isso, essa discussão já é bizarra, absurda. Entendeu? Então a gente tá num mundo ali que assusta, né? O mundo que a gente tá passando e o que tá por vir ainda. Eu tô tentando, já faz um tempo, eu tô tentando descobrir qual que é o recorde feminino de supino. Pra gente bater uns recordes aí. Ter um recorde na vida, né? Dizer assim, hoje eu sou mulher. Vou lá, bato o recorde de supino e depois volto a ser homem. Pelo menos sou dono de um recorde. Estamos pensando nisso aí. Vini, a gente tá chegando ao final aqui do nosso podcast. Esse é um projeto novo, é a primeira vez que eu tenho algo assim. Eu assisti várias participações suas e cara, foi, né, a primeira pessoa que me passou pela mente, assim, de eu preciso conversar porque é ouro, né? E a gente não bateu metade dos tópicos que a gente tinha anotado. A gente tinha pra falar. Então vai ter parte 2, parte 3 aí. A gente tá caminhando pro final. Eu queria que você usasse esse tempo para deixar uma mensagem pra galera. Sim. Primeiro, Paulo, eu quero agradecer um monte o teu convite. Fico muito lisonjeado realmente de poder estar aqui, a gente discutir temas que são temas fora da minha área de atuação específica, que envolvem mais questões de pensamento, de moral, né, da parte ética, que me importam bastante, que são muito, muito caras para mim. E o que eu gostaria de deixar como mensagem é que as pessoas elas têm que pensar, só isso. Elas podem fazer e dar errado depois, mas elas têm que pensar. Elas têm que ser permitidas elas pensarem, e elas têm que pensar para ver se realmente o que é imposto para elas é algo que faça sentido. A gente tem que questionar e não tem que aceitar tudo, né? Não estou falando para ninguém ser o revolucionário, mas tem que questionar, principalmente no mundo que a gente está vivendo, que é um mundo de bizarrices, que você tem que provar que a grama é verde, sendo que você está vendo que ela é verde. Então, acho que isso vale a pena, a gente colocar esses questionamentos, principalmente nas nossas crianças. Eu faço muito isso em casa, é um treinamento diário, a gente não pode deixar a criança de lado, a gente tem que estar junto, o pai e a mãe tem que estar ali junto com a criança, conversando, abraçando, explicando, falando como que é esse mundo que elas vão enfrentar. E cumprir o nosso papel de cidadão e enfrentar o Lula e vamos que vamos. Essa é a minha mensagem final. Excelente, excelente. Pessoal, agradecer demais a participação do Dr. Vinícius. Ele é
poxa, um cara excepcional. Só o tempo que ele passou aqui com a gente vale ouro e eu não tenho nem como agradecer. Sigam o Vinícius Benítez no Instagram, nas redes sociais. Você ainda tem Twitter? Te devolveram? Twitter não, arrancaram minha conta. Vou ligar pro Elon Musk e pedir pra devolver. Elon Musk, devolva a conta do Twitter do Dr. Vinícius. Pela liberdade do brasileiro. Mas sigam ele no Instagram, é um conteúdo fantástico. Vocês vão ver, cara, coisas que vocês nunca imaginaram. São cirurgias que parecem milagres, assim. Pessoas que estavam completamente tortas, sem nenhuma capacidade de ter um dia a dia normal, né? Estando ali depois perfeitas e curadas. Então sigam ele. Tem conteúdo de medicina, tem conteúdo de família, tem conteúdo de treino, tem tudo. E é isso aí. Muito obrigado, Vini. Valeu, Paulo. Uma honra gigantesca, pessoal. Um super abraço e até a próxima.